Shalom a todos. Eu me chamo Josiane, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério que nasceu no coração do Senhor. Eu agradeço por ter a oportunidade, né, de estar falando aqui o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu espero que entre como uma flecha no coração, no espírito de cada um que está aqui nessa sala e de cada um que vai assistir pelo YouTube. Amém? Então, para dar início a essa palavra, eu peço que vocês abram, quem quiser acompanhar, em 2 Samuel 11. Eu vou ler todo o capítulo, amém? 2 Samuel 11. Vou dar início à leitura, tá? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e deitou-se com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Naquela época, as mulheres tinham o costume de fazer a limpeza da purificação, né, após o período de menstruação, e era muito comum isso acontecer no lado de fora, nos terraços, porque a água era bem escassa, né? Então, as mulheres tinham esse costume, era comum ser nos terraços esse ritual de purificação. Então, também seria comum as pessoas não espiarem, né? Não estarem de olho naquela situação. Então, já começa Davi, né? Já começou o erro aí, né? Que ele foi e como espiou, né? Ela tendo um momento de purificação. Depois voltou purificar de impureza, da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou, mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, aonde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? Urias respondeu: prestem atenção nesse posicionamento de Urias. No meu ponto de vista, isso aqui prova o quanto íntegro ele era, quanto fiel ao que ele fazia ele era. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel, de Judá, repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Esse era o nível de lealdade que ele tinha à sua autoridade, ao seu senhor, ao exército que ele servia. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe aonde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximam tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o seu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros tiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram algum deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque da cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve filho com ele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, aqui nos fala que na primavera era uma estação onde os reis se preparavam e iam para a guerra. Davi havia permanecido no palácio em Jerusalém, ao invés de ir liderar seu exército na batalha, como nos relata aqui, né, no capítulo 11. Nessa época, Davi já não era mais perseguido por Saul, já reinava sobre Judá e Israel. Sua descendência já tinha sido abençoada e firmada através do profeta Natã. Isso está no capítulo 7 de 2 Samuel. Natã firma o trono para os descendentes de Davi e abençoa as gerações dele. Aqui no capítulo 11, Davi tinha enfrentado e vencido muitas guerras. Até aqui ele tinha passado por muitas tribulações, por muitas guerras, por perseguições. Ele já havia avançado bastante, estava muito mais maduro, porque ele já tinha passado por situações aonde ele teve que buscar no Senhor, buscar estratégia. E de fato, o Senhor honrou ele, né? Porque entregou o reino a ele de Judá e de Israel, confirmou a descendência, abençoou. O Senhor conhecia o coração de Davi e esteve com ele até ali. Mas aqui no capítulo 11, Davi se encontra no momento de descanso. Porém, nesse descanso, ele deveria estar atento à próxima estação, que seria a primavera, e deveria estar se preparando, buscando estratégias para a próxima batalha. Afinal de contas, os reis iam liderar os exércitos naquela época. Naquela época, os reis iam para a frente da batalha junto com o exército e lideravam o exército. Mas conforme as escrituras nos relatam, ele permaneceu em seu descanso. Então, conforme no capítulo 11, as escrituras nos relatam que Davi permaneceu em seu descanso. Aqui eu quero abrir um parênteses, que as escrituras não falam, mas pelo fato o que a gente vê, o relato que a gente vê, né, a situação que aconteceu, tudo indica que Davi estava no descanso dele, porém estava distraído
com sua mente vazia, quando deveria estar montando e buscando estratégias para a próxima batalha. Não é verdade? Então, Davi ficou em... Fecha parênteses. Davi ficou em Jerusalém, quando deveria estar liderando o exército na batalha, como os outros reis provavelmente estavam. Nas escrituras é mencionado que Davi sempre perguntava ao Senhor: posso ir até aqui, né, até o capítulo 11? Posso ir ou devo ficar? Ele sempre perguntava isso. Ele sempre consultava a Deus e estava atento a cada estação, a cada momento. As escrituras, no decorrer dela, nos relatam isso, que ele sempre consultava, ele sempre buscava no Senhor. Cada batalha que ele enfrentava, cada passo que ele dava, cada avanço que ele dava, ele buscava no Senhor. Mas aqui no capítulo 11, em nenhum momento é mencionado que ele consultou o Senhor para ficar em Jerusalém. Se não é mencionado, provavelmente é porque ele não fez isso. Não é mencionado ele orando, não é mencionado ele adorando como era de costume. O que indica uma certa acomodação no seu descanso, inclusive uma acomodação no relacionamento com o Senhor, porque ele já estava com bastante coisas ganha. Ele já estava usufruindo de muitas coisas que ele já tinha passado. Porém, a batalha não parou ali. Ele deveria continuar avançando. E nesse momento aqui ele se encontra distraído, acomodado. Davi estava tão distraído que isso o levou a adulterar. E após o adultério, tentou enganar seu servo. E não conseguindo, mandou matá-lo. Mandou matar um homem que era íntegro, que era fiel. Um homem inocente naquela situação. Davi causou a morte de um homem inocente para encobrir o seu pecado. Davi agiu como se o Senhor não tivesse visto tudo aquilo que havia acontecido. Abre parênteses. Bem provável que nesse momento da vida de Davi, ele estava tão descansado, tão acomodado, que tirou os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, a nossa tendência é ficar vulnerável à nossa carne, vulnerável às nossas vontades, aos nossos desejos. Quando tiramos os olhos do Senhor, a nossa tendência é olhar para o pecado como se fosse algo natural. Fecha parênteses. Davi estava distraído em um lugar que não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, fala que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para cada estação, as estações para cada tempo em nossas vidas. Cada estação indica um lugar que devemos estar espiritualmente e fisicamente. Seja ministério, seja cidade, seja estado, seja nação, e aí por diante. Você sabe aonde deveria estar hoje? Você sabe aonde você deveria estar? Nessa estação? Você está aonde deveria estar? Você tem avançado a cada estação? Tem se preparado, ido para a batalha? Tem buscado estratégias no Senhor? Espiritualmente está onde deveria estar? Está mergulhando ou ainda está no raso com medo de se afogar? Nós, seres humanos, temos a tendência a se acomodar, a acomodar-se fácil e a se apegar às coisas, lugares, pessoas. Porém, o Filho de Deus tem que estar sempre preparado para uma batalha, sempre atento ao lugar que Deus quer que ele esteja. Porque se você estiver aonde é para você estar, você vai. Se você estiver aonde não é para você estar, provavelmente você vai estar adulterando. Você vai estar gerando morte nesse lugar. Mesmo no descanso, devemos estar buscando instruções, nos preparando para a próxima estação. Em 1 Coríntios 10:12 fala: aquele que está de pé, cuide-se para não cair.
Mesmo nos momentos de descanso, temos que nos manter atentos e vigilantes. Nosso descanso tem que ser um desfrute de um dia de batalha. Eu vou repetir. O nosso descanso tem que ser um desfrute de um dia de batalha. A busca e a luta de um cristão é diária. E para avançarmos, devemos saber o lugar que devemos estar para fazer aquilo que nascemos para fazer. Caso ao contrário, ao invés de adoração, nós vamos estar se prostituindo. Eu vou repetir. Ao invés de adoração, estaremos nos prostituindo. E ao invés de gerar vida, nós estaremos gerando morte. Então, minhas irmãs, eu pergunto a vocês essa noite: vocês estão aonde deveriam estar? Vocês estão fazendo aquilo que deveriam fazer? Vocês estão avançando e buscando no Senhor o nível que Ele gostaria que vocês estivessem hoje? Eu vou dar um pequeno testemunho para fechar essa ministração. Eu morava em Joinville até novembro do ano passado. E há muitos meses eu ouvia da pastora Fabiana que eu deveria vir embora para Itajaí. Porém, a minha vontade não era vir. Eu queria continuar lá onde eu estava, na minha casa, com as minhas coisas, onde eu já estava acostumada. E eu relutei muito contra isso, muitos meses. E, né, constantemente a pastora Fabiana me falava: vem, né, lá vai ser melhor, vai ter quem te ajude, tu vai ter um tempo lá. E quando eu estava em Joinville, eu estava em um momento muito vulnerável a tudo. Eu estava sofrendo ataque, eu estava triste, quase em depressão. Eu não estava dando conta da situação sozinha, mas eu queria permanecer lá. Quando eu me dei por conta que realmente não era mais para mim estar lá, eu decidi que eu viria para Itajaí. E foi tudo tão rápido. Em uma semana tudo se resolveu e eu estava aqui em Itajaí. E hoje eu louvo a Deus e agradeço por isso. Porque aqui é onde o Senhor quer que eu esteja nessa estação. Se eu não estiver aqui nessa estação que eu estou passando, eu não ia suportar. Eu ia cair em tentações, eu ia adulterar, eu ia me prostituir, eu ia gerar morte, não só para mim, mas as pessoas que estavam à minha volta. E eu estou aqui hoje, glória a Deus, passando por tudo, com ajuda, com pessoas que me amam e gerando vida. Não somente aqueles, né, que me ouvem ministrar, mas gerando vida para os meus filhos, gerando vida para minha casa. Porque aqui eu estou conseguindo fazer o que o Senhor quer que eu faça. E hoje eu sei que eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja e fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Agora eu pergunto a vocês: vocês estão aonde deveriam estar? Vocês estão fazendo aquilo que deveriam fazer? Ou vocês estão apegados a coisas, a lugares, a cidade, a pessoas? Não queiram aquilo que o Senhor não quer para vocês. Não queiram, porque se Ele não quer, porque não é mais para estar ali. Isso vai levar vocês ao pecado, como levou Davi, amém? Glória a Deus e até aqui.